Porque as Gudodamas afetaram a alma do Minato, sendo um dos poderes mais apelões de Naruto, capazes de criar uma infinidade de efeitos e obliterar qualquer adversário. Entre tantas habilidades poderosas da obra, essas esferas do caminho da verdade se destacam por sua singularidade e potencial destrutivo. E ao longo dos anos, muitos fãs começaram a acreditar que as Gudodamas poderiam até mesmo afetar a alma de uma pessoa. E essa ideia ganhou força principalmente por causa da cena da despedida do Minato com o Naruto, onde a alma do quarto Hokage, ao ser libertada do corpo reanimado pelo Edo Tensei, retorna ao mundo puro, porém na sua alma estão faltando os braços. Então será que as Gudodamas realmente têm o poder para afetar a alma de alguém? Fica até o final do vídeo porque hoje vamos esclarecer essa dúvida. Antes de tudo, a gente precisa entender exatamente o que são as Gudodamas. E de acordo com o quarto Databook, essas esferas negras contêm todas as naturezas básicas do chakra, além do yin e do yang. O usuário pode moldá-las livremente conforme a própria vontade, o que as torna um poder absurdamente versátil. Essas esferas podem assumir praticamente qualquer forma, desde mãos gigantescas para capturar o inimigo até armas criadas para o ataque e gerar inúmeros efeitos diferentes graças à combinação de todos os elementos que carregam. As Kekkei-Tota, por exemplo, são técnicas que combinam 3 naturezas de chakra diferentes, como o Jinton, mas no caso das Gudodamas o nível é outro. Elas reúnem as 5 naturezas básicas de chakra, mais yin e o yang. E o próprio terceiro Hokage já fez essa comparação, afirmando que as Gudodamas superavam de longe qualquer Kekkei-Genkai ou Kekkei-Tota. Isso significa que a partir dessas esferas o usuário pode literalmente criar qualquer tipo de efeito, moldando-as conforme a sua vontade e o seu domínio sobre esse poder. Em resumo, as Gudodamas são o auge da manipulação do chakra, uma ferramenta que só obedece à imaginação e à habilidade de quem as controla. Agora sobre o caso do Minato em específico e o motivo dele não ter se regenerado depois de ser atingido por uma Gudodama, além da parte da alma do seu braço não ter retornado, a explicação está no próprio mangá. De acordo com o segundo Hokage, o criador do Edo Tensei, o segredo está nas propriedades do estilo Yin Yang, que compõe as Gudodamas. Essas esferas têm o poder de anular completamente qualquer ninjutsu, justamente por conta desse estilo. E o Edo Tensei, adivinha, também é um ninjutsu. O Tobirama até deixa isso bem claro. Se um corpo reencarnado fosse atingido novamente por uma Gudodama, ele não conseguiria se regenerar, porque o efeito da anulação do chakra neutraliza o jutsu. Ou seja, quando o braço do Minato foi destruído pela Gudodama, aquela parte do corpo foi literalmente apagada. O Edo Tensei não conseguiu restaurar, já que a técnica foi anulada na área atingida. As Gudodamas não afetaram a alma do Minato diretamente, e sim o ninjutsu que o mantinha ativo. O segundo Hokage também explica que se eles fossem atingidos novamente pelas Gudodamas, poderiam morrer de vez. Isso é claro se o golpe acertasse numa parte vital, como a cabeça, ou destruísse completamente os seus corpos. Isso porque quando o Edo Tensei é anulado, o corpo simplesmente não consegue se regenerar, então caso isso acontecesse, eles deixariam de existir naquele plano e voltariam para o mundo puro, o local onde as almas descansam após a morte. E foi exatamente isso que aconteceu com o Minato. Quando o braço dele foi atingido pela Gudodama, aquela parte do Edo Tensei, ou seja, o jutsu que mantinha o braço materializado, assim como todo o seu corpo, a sua alma, foi anulada. Sem o jutsu não havia mais um recipiente para a alma se fixar no mundo real. Aquele pedaço da alma simplesmente deixou de existir naquele mundo e retornou para o mundo puro. Em outras palavras, como o corpo do Minato era feito a partir de ninjutsu, a Gudodama não destruiu a alma dele, mas apagou a porção do jutsu que mantinha o seu braço ativo. Por isso ele não conseguiu se regenerar e permaneceu sem o braço até o fim. É importante ressaltar que esse efeito de anulação de ninjutsu das Gudodamas não é algo que acontece automaticamente. Ele depende da vontade e do controle do usuário, ou seja, o ninja precisa querer e saber aplicar esse efeito para que ele realmente anule o jutsu. Um bom exemplo disso é o caso do terceiro Hokage, que chegou a ser atingido por uma Gudodama do Obito, tendo metade do corpo destruído. Mesmo assim, ele se regenerou logo em seguida. Isso aconteceu porque naquele momento, o Obito ainda não dominava completamente o poder do Jubi. Ele estava se adaptando, entendendo como controlar o chakra e as habilidades do Jubi como Jinchuriki. Já o golpe que arrancou os braços do Minato aconteceu depois que o Obito obteve pleno controle do 10 Caudas. Inclusive, foi justamente nesse momento que ele ganhou acesso a mais Gudodamas, e o primeiro movimento dele após atingir esse domínio total foi justamente acertar o Minato. Vale lembrar também que o próprio Obito já usou as Gudodamas para se curar, o que reforça a ideia de que tudo depende da vontade e da habilidade do usuário. Ele pode escolher anular, destruir ou até regenerar com esse poder, o que bate exatamente
exatamente com o que é descrito no quarto databook. E uma coisa que precisa ser deixada bem clara é que as almas dos ninjas reencarnados pelo Edo Tensei normalmente refletem o estado atual dos corpos deles ou da forma que tinham no momento da reencarnação. Não é uma ciência exata, a aparência da alma pode variar dependendo da situação. No caso do Minato, por exemplo, a alma dele refletiu o estado atual do corpo no momento em que o Edo Tensei foi desfeito, ou seja, sem os braços e sem a capa, exatamente como ele estava quando retornou ao mundo puro. Por isso é um grande equívoco afirmar que as Guludamas têm o poder de anular ou destruir a alma de alguém. O que aconteceu com o Minato é um caso muito específico ligado à anulação parcial do Edo Tensei, não ao fim da alma em si. A alma simplesmente não tem como permanecer no mundo sem um recipiente para se fixar. Enfim, esse daqui é um remake de um vídeo antigo meu, que eu achei que valia a pena trazer numa nova versão. Mas é isso, se gostaram do vídeo, deixe o like e se inscreva no canal, isso faz toda a diferença, e também deixe seus comentários e sugestões para outros vídeos. É isso, até uma próxima, falou!